Frente a Frente de hoje, entrevista o professor Aurélio Fernandes. Aurélio, quem é você? Wagner, eu sou hoje um morador do Guarujá, me considero filho do Guarujá, eu construí a minha família no Guarujá. Sou formado em comunicação social nas áreas de relações públicas, publicidade e jornalismo. Leciono as matérias e eu costumo me definir como um comunicador, ou pelo menos um buscador da verdade através da comunicação. Aurélio, para você a educação começa em casa? Começa no útero, mais do que em Mais casa. cedo do que em casa. Mais cedo ainda. Sabe por que eu digo isso? Porque de acordo com a postura da mãe, o estresse que existe ou não existe, isso já vai afetar a formação do feto, sem sombra de dúvida. E depois, hoje em dia, as mães, desculpa, eu não quero ser crítico, mas eu sou, como a gente fala da verdade, claro. né? A maioria não está preparada para ter o filho. Nem o pai, nem a mãe. Então eu sou a favor que seja desenvolvida urgentemente a escola de pais, pai e mãe, para que seja conscientizada a juventude da responsabilidade de se gerar numa pessoa. Mas de que maneira, Aurélio? Porque a impressão que me passa é que esse é um processo falido. Quer dizer, você pega os pais que não foram preparados pelos seus pais, que não foram preparados pelos pais deles, e que começam a ter filhos, e que se preocupam muito mais em criar os filhos do que educar os filhos. Como é que a gente estanca isso? Ou que medidas você acha que a gente pode tomar, que a sociedade, o governo, enfim, quem você achar que deve tomar para a gente começar a mudar esse processo tão falido que é a educação de dentro de casa, que é a formação moral, que é a educação da índole, do certo e do errado, daquele paradigma que as crianças não têm, que nós precisamos criar, né, do que é certo fazer, do que não é certo. Porque me parece que existe uma questão cultural enraizada. Como é que você vê isso? Bom, você falou a palavra-chave. Questão cultural. Exatamente isso. Olha, existe toda uma situação cultural que nós herdamos, digamos assim. Nós somos produto da genética e produto do meio. Quando é produto do meio, nós somos um meio cultural. Esse meio cultural nosso, toda aquela mistura que nós sabemos da origem, da colonização do Brasil, português, espanhol, etc., tudo que aconteceu, o tipo de gente que veio para cá. Estou falando da nossa realidade. Okay. Né? Muito bom. Acontece que mesmo se você pegar a origem da cultura portuguesa, que em tese nós herdamos, até isso foi deturpado. Tanto que se tem que assinar um acordo entre o Brasil e os países lusófonos para fazer a unificação da língua, por exemplo. Okay. É um exemplo. Para que a gente fale a mesma coisa, as mesmas palavras, o mesmo significado, o mesmo sentido, o mesmo significado, e assim por diante. Né? Então, os pais vão recebendo as coisas deturpadas e vão deturpando um pouquinho mais. Né? De que forma que se poderia consertar isso, vamos colocar entre aspas? Hoje nós temos religião. Todo mundo segue uma religião? Não. Boa parte não. Ou sem discriminar nenhuma. Sim. Muita gente se diz de tal religião e não segue. Só diz porque recebeu aquilo dos antepassados. Até socialmente é conveniente estar se colocando dessa forma. Exatamente. Enfim, segue uma religião, entre aspas, não segue religiosamente, né, filosoficamente, como deve ser feito, em obediência e assim por diante. Muito bom. Você tem associações de classe que poderiam ajudar. Sindicatos. Você não tem esses programas governamentais? Sim. Amparo ao trabalhador, não sei o que do trabalhador e tal. Por que não escola de pais? Por que não escola de família? Por que não pegar a nossa cultura, voltar a uma situação e passar essa cultura para os jovens?
É o que nós estávamos conversando um pouquinho antes de começar o programa. Se nós fecharmos hoje para balanço e começarmos da estaca zero para ensinar o pessoal que é recém-nascido, nós vamos demorar 20, 25 anos para começar a mudar a cara do Brasil. Mudar a cara dessa situação que existe. Tá certo? Então, nós temos que começar. Tem que começar de alguma forma. Por exemplo, o Ministério da Educação agora está acabando com esse... acabando. Ele está deixando democraticamente à vontade para as universidades que querem aderir esse novo sistema de seleção, né, para o ingresso no nível superior, no terceiro grau, né, aproveitando o Enem. O Enem, ele se preocupa com a formação e informação. Por enquanto, a nossa formação é deficitária. Isso para falar em estudo, né? E é deficitária também em termos de educação e cultura para aqueles que querem ser pais. Qual a estrutura que tem uma jovem, qual a estrutura que tem um jovem. Hoje, a constituição básica da família, casamento, é uma situação falida. E quantas mães e pais solteiros você encontra hoje? Não estou condenando, nem absolvendo, é só constatar. Sociologicamente, né? Vai numa escola e pergunta quantos jovens são pais e mães solteiros. Noticiário que você tem no jornal. Isso já é uma situação dispersiva, né? Essa criança, se não se toma cuidado, vai ser desenvolvida solta, ou seja, sem aquela estrutura, inclusive de linha de tratamento de psicologia. O pai ser um corrimão, a mãe ser a outra, e ele galgar a escada do desenvolvimento. Mas você, como professor, como é que você vê a participação ou a importância da pedagogia na formação de uma criança? Bom, a origem da palavra pedagogia. Pedagogia, o pedagogo, palavra grega, significa condutor. Sabe o que é isso? É o pirueiro de hoje, digamos assim. É aquele que pega a criança em casa e leva até a porta da escola. O pedagogo era isso, né? Com a progressão, aquela técnica de psicologia, né? O pai, adulto e criança, o PAC, tá certo? Isso seria o correto. Se os adultos todos tivessem uma formação estrutural, se os adultos respeitassem as crianças, se os adultos respeitassem os idosos, tudo isso é o conjunto das coisas, né? Quando eu tenho essa prática, esse conjunto, é a carreira da vida, né? As nossas coisas são muito curtas, muito efêmeras. Eu trabalho tanto tempo contribuindo de tal forma para que eu tenha aposentadoria de tal nível. O governo, por seu interesse, muda, eu continuo pagando aquilo e o meu nível de aposentadoria vai lá para baixo. Existe um salário para determinada profissão, de repente aquilo baixa de tal forma, é a lei do mercado. Não é a lei do mercado. Existe toda a situação ligada politicamente. É a falta de respeito que existe aos indivíduos. A criança absorve isso, porque ela vê televisão, hoje ela recebe na internet, ela vê a conversa dos pais, e ele forma que tipo de cidadão? Ele fala, se eu for fiel ao governo e declarar tudo, eu vou pagar um imposto de renda tremendamente alto. Que retorno que eu tenho? Eu não tenho retorno. Então eu vou sonegar, pronto, degringolou, já está deformando o cidadão. O governo